desconfortável, tá? É possível alguém amar um parceiro e mesmo assim trair? Sim, sim, e eu sei que essa resposta ela é polêmica, né? Porque existem muitos poemas, música sertaneja, né? Que diz que quem ama não trai, que amor e traição são coisas que não dialogam, né? E na verdade, como a gente percebe, né? E a literatura científica aponta, né? Que a infidelidade ela é um sintoma. E ela é um sintoma que pode coexistir com um relacionamento suficientemente bom. Então, ela não é sintoma sempre de um problema conjugal, né? Porque existe esse estereótipo, é muito comum, né? As pessoas pensarem, e às vezes até profissionais, terapeutas, né? De conceberem que a infidelidade, ela vai ser sempre sintoma de um problema conjugal. Ela pode ser, é um sintoma da relação conjugal muitas vezes, mas não sempre, né? Vão haver casos em que a infidelidade ela coexiste em um bom casamento. Tá, mas e tu acha que a gente poderia dizer assim que de uma maneira talvez rasa de falar, a gente pode dizer assim, o que que faltou para que isso pudesse acontecer? É, uma das coisas que, assim, pela minha experiência clínica e com dado de pesquisa, o fator, o sintoma, né? Infidelidade é um sintoma, sempre, né? Não existe, assim, um contexto em que a gente entenda que ela é saudável, que ela é favorável ao casamento, ou que ela é favorável para o amante, para o traidor, para o traído, né? Inclusive os termos, eles são repletos de estereótipos, de estigma, né? Como terapeuta, né, uma das coisas que a gente tem de forma muito genuína é não julgar a pessoa, né? Porque nós entendemos que é um sintoma. E se é um sintoma, eu preciso ir na origem dele, porque o sintoma revela só uma coisa por cima aqui, né? E aí, qual é o sintoma predominante da infidelidade, mesmo em um casamento bom, é de uma vulnerabilidade individual. Então, existe aí esse ser humano que traiu, ele tem uma necessidade não consciente, uma necessidade não reconhecida. E aí ele busca de diferentes formas, né? Inclusive como com a traição, suprir essa vulnerabilidade individual. E essa vulnerabilidade quase sempre ela é não sabida pelo sujeito, né? Sobretudo homens, né? Buscam tem no comportamento da infidelidade uma expressão de vulnerabilidade máscula, forte. Porque então eu não preciso entrar em contato com as minhas dores, com as minhas necessidades não atendidas, com coisas que às vezes eu não sei a meu respeito, né? Então eu recorro a um comportamento que é um sintoma e que, além de tudo, me coloca num lugar de poder, de masculinidade, de potência. Então, ela é quase sempre, João Emílio, a expressão de uma vulnerabilidade individual. Uma carência. Uma carência de algo, né? Existe uma coisa ali que não foi reconhecida pelo sujeito, né? Entre elas, né? Medo do abandono, da rejeição, falta de completude, necessidade de reafirmação, pode ser muita coisa. Às vezes, complemento a uma coisa que está faltando no casamento. O casamento pode ser incrível, pode ser bom, e ainda assim falta algo, né? Às vezes ele cumpre com uma série de coisas e não cumpre com outras. Só que aí tem uma coisa importante, né? O casamento ele não vem para suprir todas as necessidades do ser humano, ele vem para suprir uma parte. Se esse sujeito, se esse homem, se essa mulher não se conhece suficientemente, ele vai achar que o casamento tem que suprir tudo. E aí, por não se conhecer, ele descola um sintoma, ao invés de se conhecer, de ver o que está faltando, recorrer a um outro tipo de recurso, né? Então, ela é sintoma de uma busca. Só que existem outras formas, né? Um pouco mais, eu diria, menos estressantes do que a infidelidade, porque o problema da infidelidade é esse, assim, né?
Dificilmente uma pessoa que tem um caso extraconjugal, ela fica tão bem à noite, ela dorme tão tranquilo. Por quê? Porque ela pode ser descoberta, né? Mesmo que não haja culpa, ainda assim ela está num terreno nebuloso, né? Então, é muito pouco provável que uma pessoa que sustenta um caso extraconjugal fique completamente em paz. Então, ela é muito estressante, né? Existem métodos mais saudáveis, eu diria. Tá, mas tu falasse, pegando o teu gancho aí que tu falasse, da a maneira ou o motivo de que os homens traem, eu digo assim, ó, agora te fazer uma pergunta. Existe diferença, nos motivos? Primeiro vamos pegar os motivos e depois podemos ampliar para as maneiras, enfim, mas de uma maneira geral, vamos ampliar. De uma maneira geral, as Uhum. diferenças de uma traição masculina e uma traição feminina. Porque o pessoal pode ter visto, deve ter visto, e tu também viste, que na Uhum. abertura eu coloquei duas situações de uma traição masculina, são casos conhecidos, né? E uma traição masculina e uma traição feminina. E eu te pergunto, existe diferença na causa, na maneira, no sentimento, enfim, tu tens alguma coisa para falar Uhum. sobre isso? Uhum. Existe diferença, principalmente na expressão da infidelidade, né? Porque existem muitas infidelidades. Aqui a gente está tratando mais exclusivamente da infidelidade afetivo-sexual, né? Que é a infidelidade que acontece dentro de uma relação romântica. Romântica é o termo que a gente usa para uma relação amorosa, né? Amorosa, conjugal, afetivo-sexual. E o que tem hoje, em termos de estimativas, né, de taxas, é que o homem tem uma tendência a trair mais sexualmente e a mulher tende a ter uma traição mais a partir de um envolvimento emocional. Então, o homem infidelidade sexual, a mulher infidelidade emocional. Mas é curioso esse dado, porque quando a gente soma esses dois tipos de infidelidade, não existe efetivamente diferença, né? Se a gente falasse na década anterior, a gente tem pesquisas, né? Muitas pesquisas que apresentam ali, homens traem muito mais do que as mulheres. Isso há 10 anos atrás. Hoje, se nós somarmos infidelidade emocional e sexual, essa diferença em termos estatísticos ela quase some. Então, hoje existe sei lá, uma horizontalidade, uma equiparação entre a quantidade de traição de homens e mulheres. A diferença é na expressão, né? O homem é mais Sim, sexual, a mulher é mais emocional. Quando a gente pensa em motivos, não existe assim dados muito claros, né? Os motivos geralmente envolvem muito estresse, muito conflito, né? Uma relação desgastada, uma relação em que as pessoas não souberam manejar as crises, né? Crise que vai existir em qualquer relacionamento. E a crise, ela faz parte de um relacionamento, né? Ela existe para o casal amadurecer, atualizar a sua maneira de viver como casal. Então, se a gente fosse pensar num casamento médio, a gente tem aqui umas 5, 6 crises típicas do enamoramento ao primeiro ano juntos, do primeiro ano à fase da estabilidade à fase de filhos, filhos pequenos, filhos adolescentes. Em cada uma dessas fases, o casal vai estar passando por uma crise. Se ele não sabe manejar essa crise, o homem vai ficar mais evitativo, distante, e a mulher vai se envolver mais nos cuidados com os filhos. Então, isso é o que mais, digamos assim, é a afirmação mais contundente que a literatura científica tem hoje, é que a principal crise no casamento que costuma levar à infidelidade é na transição para os filhos. É quando o casal sai de casal dupla a dois e passa a ser um casal que tem filhos, né? O casal parental que a gente diz. Então, essa transição é uma transição assim curiosa, né? Porque alguns estudos até
brincam falando sério. Então o problema são os filhos. Porque é sim. quando o casal tem filho que os índices aumentam muito. Porque daí a mulher, naturalmente, biologicamente, ela vai se reservar mais à criança, e se o marido não souber lidar com isso e a mulher se abrir, ele evade. Então, essa é a principal crise onde eclode, né, as questões de infidelidade. Tu sabe que aqui no canal, e a gente tem, no meio dos episódios e nas entrevistas, ou até mesmo até na preparação dos episódios. E quando a gente falou na possibilidade de fazer esse episódio de infidelidade, se conversou muito sobre as fases dos relacionamentos. E é impressionante, eu vou te dizer, quase que eu posso te dizer que uma estatística altíssima. Tô falando na faixa dos homens de 60 a mais, tá? Que é do público do nosso canal aqui. Ah, vou te dizer assim, ó, queixa. Os homens queixam, têm a queixa de que no momento do nascimento dos filhos, eles perdem a esposa, perdem a mulher e o casamento é um divisor de águas. É exatamente isso que tu acabaste de dizer. É um divisor de águas. Quer dizer, o filho nasce, a mulher, Uhum. talvez por a biologia ou a maternidade, ela esquece que ela é esposa. E casualmente, tu sabe que nós tivemos ou temos, podemos dizer que temos ainda um serviço de chofer de noivas e tal, Uhum. e a gente sempre pede que o pessoal que faz o traslado, vamos dizer assim, né, dos noivos, eu digo assim, ó, a única coisa que a gente tem que falar é o seguinte, ó, vocês são marido e mulher. Nunca se esqueçam que vocês são e sempre serão marido e mulher. Não importa depois que os filhos nascerem, vocês continuarão marido e mulher. Guardem momentos para vocês. Então, a gente faz uma coisa que, óbvio, quando a intimidade permite que a gente ouse dar um conselho de um motorista de chofer de noivas para um casal que está ali naquele momento, né? Mas é exatamente isso que tu acabaste de dizer, e eu estou comprovando através de um serviço de chofer de noivas que a gente e através da estatística do pessoal do nosso canal que efetivamente os casamentos se transformam depois da vinda dos filhos. A complexidade, né, aumenta muito. Então, claro que essa crise, né, que é a mais assustadora, assim, do casamento, né, que é a transição da conjugalidade para a parentalidade, né, esse é o termo técnico que a gente usa. Ele aumenta o nível de complexidade do relacionamento de uma maneira exponencial, né? Porque quando um filho chega, né, seja um filho biológico, um filho por adoção, ele vai fazer com que todos os papéis nessa família mudem, né? Então, aquela dupla que antes era marido e mulher vira pai e mãe, automaticamente os pais viram avós, os pais do casal viram avós, os irmãos do casal vão ser tios. Essa criança inaugura todos os outros papéis. Se esse casal, antes de ter filho, construiu efetivamente uma relação com intimidade, depois a gente pode aprofundar mais esse conceito, né? E construiu bem essa lealdade conjugal, que é o que tu falou, é o conselho que você deu para os noivos, né, no serviço de chofer. Não Sim, esqueçam que vocês são marido e mulher. Então, quando essa lealdade saiu das famílias de origem e repousou na relação conjugal, essa lealdade é o que vai proteger esse casal de todos os outros atravessadores da relação familiar, inclusive os filhos, porque os filhos vão demandar muito desse casal, e além de demandar muito, vão fazer com que eles tenham que se deparar com uma série de situações que são novas na vida deles.
né? Pai, filho, virou neto, virou, né? Então tudo muda, a complexidade triplica. Se esse casal viveu bem a parte da conjugalidade e estabeleceu uma intimidade e uma lealdade, a crise da parentalidade não vai ser tão devastadora. Agora, se esse casal teve filhos precocemente e não amadureceu aspectos conjugais antes da transição mais difícil, isso vai gerar uma crise mais difícil de superar. Então, quando a gente fala que a crise na parentalidade, né, nessa transição, ela é tão crítica, ela vai ser mais crítica se o casal foi precipitado, precoce, e principalmente se foram cônjuges que não se conheciam individualmente. Pessoas com baixo nível de autoconhecimento, que não falavam, né? Eu falei antes das vulnerabilidades individuais. Então, homens e mulheres que não sabem seus pontos frágeis, né? Não reconhecem a si mesmos, não trouxeram para a consciência coisas que não foram resolvidas de outras fases da vida. Então, você percebe que a gente pode, se a gente fosse, João Emílio, fazer uma pirâmide aqui, a gente sai de uma coisa mais rasa, né? Que é infidelidade como sintoma de problema conjugal, de crise, de uma relação desgastada, de enfim, de questões de gênero, questões de poder, mas a gente vai baixando e a gente vai aprofundando o tema, e em algum momento você vai chegar nesses fatores. Vulnerabilidade individual, problema na dupla de intimidade e até mesmo, pasme aqui o que eu vou dizer, uma questão de valores. Hum, Porque tem pessoas que valoram mais e tem pessoas que valoram menos a fidelidade. Aí tu vai dizer, tá, mas valores não são questionáveis, né? Mas sim, existem pessoas que valorizam mais a profissão, o estudo, a vida familiar, né, a honestidade financeira. Outras pessoas valoram mais a honestidade amorosa, a honestidade conjugal. Então, ela é atravessada em algum momento por fatores culturais, por modelos aprendidos com as famílias de origem. É um fenômeno transgeracional, né?